Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor sempre. Hoje vou falar um assunto maravilhoso, que é referente ao tesouro, o principal investimento. Para quem está no caminho da regeneração, para quem é redimido, é muito importante compreender que o plano do Criador é extraordinário, é maravilhoso. Por isso que os nossos corações têm que estar sempre gratos. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui fora, tá fresquinho. Espero que não exista aí percalços, mas tem barulho, então vocês considerem aí, tá? Vou fazer uma oração breve em prol da compreensão, porque tudo tem que ser na base da oração, amém? Querido Pai de poder e glória, soberano, Criador, graças eu dou ao Senhor, meu Pai, por ter um coração grato, por compreender a mensagem, por compreender que os propósitos do Senhor são perfeitos. Pai amado, que o Senhor dê discernimento a todos que tiverem contra essa mensagem. O Senhor continue abençoando o canal, que é por compreensão da palavra de modo espiritual. Que as pessoas estejam sedentas, desejosas de ouvir e compreender a palavra do Senhor de modo espiritual. Que o Senhor, Pai amado, glorioso, abra as portas do céu para nos dar esclarecimento, porque assim somos edificados. Como eu oro ao Senhor e já agradeço em nome de Yeshua. Amém. Então, para dar início, tem uma passagem que é muito conhecida, acredito que conhecida de todos vocês, que está aqui em Mateus 6. Deixa eu dar aqui uma olhada, peraí, que eu notei, essa eu não anotei, peraí. Mateus 6, vou ler aqui a partir do versos 19, amém? Vai falar, tem até o subtítulo aqui, os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver seu tesouro, aí também estará o seu coração. Precisava ser essa palavra de abertura, porque aqui ela já dá um decreto, né? Onde tiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. O que não falta são mensagens a respeito do coração. A mensagem que vai dizer que o coração é enganoso. A mensagem que vai dizer que o Criador não vê como o homem vê, que vemos pela aparência. O Criador, ele vê a intenção do coração. E ele vê a intenção e sabe, também tem palavra que fala que são inúteis, né? Os pensamentos. Então, partindo daí, precisamos tomar muito cuidado com o coração, né? E geralmente o ser humano, ele é mais motivado ao coração. Somos compostos de corpo, alma e espírito. E antes que a pessoa entenda a questão da redenção, antes que a pessoa amadureça, passe por esse tempo e amadureça espiritualmente, são tendenciosos a investirem o seu tesouro usando aí o coração. E correm riscos. Eu tenho muita mensagem aqui para expor. Eu não quero que o vídeo fique longo, tá? Mas eu vou passar todas as referências aqui bíblicas e vocês, por favor, não dá para ler o capítulo todo, mas seja sempre como os bereanos, zeloso. Leia todo o capítulo, porque sempre vai ter algo
que o Criador está sempre a nos acrescentar no entendimento espiritual. Eu costumo dizer que você pode ler uma mensagem, um capítulo, diversas vezes, sempre vai ter algo ali que o Criador, né? Hoje tá correndo um ventinho aqui, é capaz que eu fique mais descabelada ainda. Então, gente, a questão do tesouro. A vida do ser humano, eu vou procurar resumir, tenho muita coisa para dizer, mas é muita coisa mesmo. A vida do ser humano é um constante investimento. Nós já nascemos onde os nossos responsáveis já começam a investir em nós. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor diz que ensina a criança o caminho que ele deve andar. Porque a criança ela nasce com uma gaveta extensa, vazia, uma mente branca, e ela precisa de registros, ela precisa de acompanhamento, ela precisa de instrução para que as coisas vá bem, né? Como, por exemplo, quanto mais se investe na educação de uma criança, mais estruturada na questão de formação ela é. Então, o pai, a mãe, uma família estruturada, zelosa, vai procurar estar presente nas reuniões, vai procurar dar aquele auxílio nas atividades de casa, vai procurar, principalmente nesse tempo tecnológico, onde as crianças estão aí com a telinha à sua disposição. Então, as crianças têm muito que discernir. Os pais são responsáveis para isso. Os pais, os responsáveis, são responsáveis para isso. Para que essa criança seja instruída no caminho certo, no caminho de alegrias, no caminho de conquistas, para que se torne aí um pré ou um adolescente, um adulto, com uma base, com uma estrutura. Por isso, a estrutura familiar é importante. Por isso que nós cristãos devemos lutar com todas as nossas forças e conhecimento para que se respeitem os princípios da família. Porque é importante, é a base, é essencial para que o indivíduo tenha uma estrutura capaz de, quando tiver as suas próprias opiniões, né, já sendo responsáveis pelos seus atos, buscar um caminho aí, um caminho de excelência, buscar o Criador, entender a criação, entender a Bíblia, né? Assim se cresce o número de remidos, o número de justificados, o número de renovados. Por quê? Porque depois isso se reflete no campo social, que são os meios, né, que o ser humano percorre, trabalho. Então vamos enfrentar dificuldades. E acredite, aos remidos, aos cristãos, nós somos testados o tempo todo e não somos perfeitos. Não somos perfeitos no sentido de quê? De que uma hora chega o limite, uma hora a gente dá um basta, quando não é para ser dado basta, porque entendemos que tudo é propósito do Criador, na vida do remido, na vida do justificado, na vida daquele que já compreende. Então tem muitas situações que vai ser preciso até usar o silêncio. É muito interessante, daria para explorar muita coisa aqui, bastante coisa, mas o foco aqui é a questão do tesouro, a questão desse investimento, a questão da redenção, né? Como absorver toda essa informação que faz parte da nossa vida. Para isso eu vou ler as passagens, né? Para que fique muito bem mastigadinho, muito bem compreendido. Eu vou ler o capítulo todo de Isaías 35, que vai falar da alegria, um sentimento maravilhoso, um sentimento regozijante, né?
alegria dos remidos. Só os remidos poderão ou podem sentir essa alegria. Então ela precisa ser compreendida, amém? Se vocês quiserem acompanhar aí, Isaías 35. Ó, o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarrom. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firme os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riacho no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os remidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Veja que aqui está dando uma definição do que de ruim existe, seja no campo natural, né, na natureza, o que de ruim, entre aspas, né, porque se pode considerar ruim, mas que de certa forma pode estar impedindo, né, que, vou dar aqui um exemplo, um riacho sujo. O riacho é maravilhoso, mas está cheio de sujeira. Ele precisa estar limpo, né, para ter a sua utilidade. Então, tudo que é ruim não existirá mais. Tudo em prol dos remidos. Por isso, desfrutarão desse caminho. Precisa estar no caminho. E por que eu estou ligando a questão do tesouro à relação dos remidos e o investimento necessário, né, nesse tesouro, o tesouro que deve ser investido? Porque faz todo sentido. Se não é remido, se não é uma pessoa que busca a orientação da palavra do Senhor, não compreende. Não compreende, né? E a questão do investimento, como eu coloquei, que somos investidores desde sempre, em tudo, mas tem uma área que o ser humano não investe. Não são todos. Não são todos. E infelizmente, muitos estão até naquela compreensão de que estão no caminho, mas não estão. Por que não estão? É simples, a própria palavra do Senhor vai colocar a questão que o caminho é estreito. Esse caminho que eu me refiro, o caminho é estreito. Caminho estreito exige o quê? Habilidade, ajustamento, equilíbrio, perseverança, persistência, tolerância. Exige muita coisa do remido.
porque é um caminho estreito. Tem outra mensagem também, que a palavra do Senhor está super alinhada. Tem uma outra palavra que fala que a questão do reino, que alguns, que o reino é conquistado à força, e esses que conquistam a força se apoderam dele. Então, o caminho, o reino, a vida cristã, tudo isso exige perseverança, exige investimento. E por que eu estou colocando que essa é a área que as pessoas geralmente têm dificuldade? A não ser que sejam já pessoas com o coração voltado à vida espiritual, ao Criador. Porque se investe em tudo, na questão financeira, na questão das amizades. As pessoas às vezes investem o seu tempo, o pouco de recursos que lhe tem, para estar ali desfrutando de momentos com, entre aspas, amizades que não vão lhe acrescentar um futuro espiritual. Então, são investimentos. E muitas das vezes, como eu coloquei no vídeo anterior, um pecado não se sustenta só. Ele vai trazendo sucessivas atitudes de pecado, que causam mal àqueles a quem devemos amar, que é o próximo. O próximo é aquele que está sempre ali do seu lado, que você está tendo mais convivência, né? Existem as medidas do amor. Você ama um desconhecido porque é um semelhante, é um ser humano. Você não vai fazer mal para essa pessoa, mas é diferente do amor que você precisa demonstrar, que é o amor fraternal, àqueles que você tem mais convivência. E esse é o amor mais difícil de ser colocado, porque muitas das vezes a gente espera uma certa retribuição, uma resposta, e nem sempre há essa resposta, né? Então, dando seguimento aqui à questão de Isaías 35. Eu já coloquei aí, já falei a respeito dessa questão da terra transformada, da vida, porque a terra pertence ao povo do Senhor, ela vai ser restaurada, ela vai ser um paraíso, né? E o jovem que morrer de 100 anos vai ser considerado um maldito. O próprio livro de Isaías diz, e não podemos rejeitar o livro dos profetas, está muito alinhado ao Evangelho, que é o poder de Deus. E aqui deixa claro também, né, o como que será. Será maravilhoso. Não haverá pedras de tropeços, não haverá impedimentos, não haverá fronteiras impedidas, muros, né, como há um muro lá nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o México. Não haverá essa divisão, porque a terra toda pertence ao Senhor. Aqui não entra esse assunto, mas geograficamente ela foi aí dividida. E a questão do território também. A questão do território foi coisa de homem. Dividiu a terra por preço, como está lá em Oséias 4. Mas a questão geográfica sempre foi o Criador. E ele tem propósito com tudo isso. Quando ele quer separar um continente do outro, vou colocar assim, né? Ele separa. Quando ele quer colocar de volta no lugar de onde separou, ele coloca. Se ele quiser secar as águas do mar, como já está predito no livro dos profetas, aqui Isaías também, ele seca. Se ele quiser transformar o Nordeste em mar, e onde há mar em terra ressequida, ele faz. O Criador é dono da terra, ele vê todas as coisas. Então, ler aqui Isaías 35 é como se fosse uma poesia, né, muito linda, colocando como que vai ser para os remidos. Eu achei muito interessante aqui no verso 8, ó. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Porque visando a questão do outro lado, existe sempre uma guerra de braço, né? E para se conseguir algo de forma não justa, é sempre tomado, é sempre de forma errônea. Isso não existirá mais. Existe
É muito conhecido as injustiças do mundo até que se cumpra o número dos eleitos, até que o Criador conclua esse número. O tempo aí está determinado por Ele. Amém? Isso é muito interessante, daria para explorar muito, daria para falar bastante. Então aqui em Isaías 35 fica muito claro no que nós devemos focar, né, na questão do investimento, o como que vale a pena investir esse tesouro no céu e como que se investe, né, de que maneira, obedecendo as palavras de edificação para santidade, porque esse caminho de santidade só é ajustado a quem está de acordo a ele. E parece muito difícil das pessoas aceitarem que o Criador pode transformar tudo de um momento rapidamente assim para outro. Ele vai transformar tudo. O que parece ser impossível ao homem, ao Criador não é impossível. E Ele vai transformar todas as coisas assim em prol dos seus propósitos. E precisamos, no mínimo, nos atentar à vontade dEle. É o que eu tenho colocado no canal. É o que eu tenho esmiuçado, né? Trazendo as pessoas alerta de que precisam entender a mensagem de modo espiritual para serem ajustadas. Não basta ser integrante de uma congregação, não basta ser ter uma liderança. O tratamento é individual. As demais coisas são acrescentadas. Conviver em comunidade tem aqui um caminho estreito já alinhado, bem desenhado, bem definido de como deve ser, para que então seja aceito como uma religião santa e imaculada que o Criador se agrada, né? Então a palavra do Senhor nos dá a resposta para tudo, absolutamente tudo. Aqui em Salmos 107, eu vou ler o versos 1 e 2, tá? Que vai dizer: Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Versos 3. E reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Eu estou colocando aqui, não existe absolutamente nada impossível para Ele. Eu vou citar aqui um detalhe muito particular do Brasil. Eu tenho ouvido alguns vídeos aí de pessoas que testemunham a sua estadia no país, o conhecimento que tiveram e o amor ao ponto de abrirem, né, mão de residirem no seu país de origem e passar a viver aqui no Brasil, formando família, né, enraizando-se e tendo visão que muitos brasileiros não têm da bênção que é esse país. A questão cultural, com a diversidade culturais, na questão de riquezas minerais, na questão do clima, tudo é favorável à vida. A vida animal, vegetal, humana, tudo que existe no Brasil é favorável à vida. Então, para quem é um pouco intelectual em estudos, não biblicamente, aí depois passa a conhecer o Senhor e ver como que Ele é poderoso e o que Ele tem feito no Brasil, entende como que esse país é extraordinário. E nós, brasileiros, muitas das vezes somos leigos, né? Porque até o que é dado nas escolas é um pouco resumido. Precisamos buscar mais, né? O Brasil é maravilhoso. A única infelicidade brasileira é de terem alguns representantes políticos que, tendo conhecimento de como se fazer as coisas acontecer em prol do povo e dos estrangeiros que chegam a nós, é que nos entristece, né? Aí já é uma questão que só o Criador mesmo para mudar. E o Criador muda quando o povo busca conhecimento, quando o povo busca entender de pouco
tudo, né? De tudo um pouco. Da questão geográfica, da questão política e principalmente do conhecimento bíblico. Que, acredite você, vai definir a questão no geral dos conhecimentos gerais. Tudo que você tiver em mente de dúvida, pode ter certeza que a palavra, eu não estou aqui sendo exagerada não. A palavra do Senhor, ela é bem clara, ela desenha na questão geográfica a terra, a questão de ciência. Então, gente, precisamos ter conhecimento bíblico, valorizar a Bíblia, que é o livro mais importante da nossa vida. Precisamos investir tempo no conhecimento da palavra do Senhor. E até que se cresça, porque é bíblico, né? Que deixemos de ser criança, de tomar leitinho e passamos a comer comida forte ao ponto de entender esse lado negativo do ser humano e o lado positivo. Saber separar, saber como lidar, é muito difícil, não é fácil, mas a Bíblia nos capacita a isso, a investir o nosso tempo para que tenhamos capacidade de lidar com todas as situações, né? Então, veja que quem resgata, o que nos resgata das trevas para a maravilhosa luz? É o Criador, né? Não é nada de nós, não é nada do ser humano. Quando pensamos que conseguimos algo aos nossos próprios méritos, estamos voltados aí a conceitos errados. Tudo é pelo agir do Criador. O que nós precisamos é entender e aceitar e ser sensíveis aos ensinos dele, que são extraordinários. Eu vou ler também aqui, tomara que dê tempo, tá? Por aqui, em Efésios. Efésios 1. Efésios 1, verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aqui coloca 2 pontos que nós precisamos estudar nos evangelhos para compreender. A redenção e a graça. 2 pontos que estão alinhadíssimos. Precisamos conhecer o poder, o efeito do sangue derramado do justo, do Salvador Yeshua. Conselho, vai para o canal, assista, você entender os feitos dele, a transformação da vida das pessoas que o Senhor fez após se tornarem espirituais, o poder do sangue purificador que nos regenera e que nos volta para a consciência, como diz lá em Romanos 6, que morremos na semelhança da morte do Senhor e Salvador Yeshua, né? E fomos e ressuscitamos semelhante à sua ressurreição. Quando entendemos tudo isso do modo espiritual, já estamos tendo uma mente preparada para que compreendamos a redenção. A redenção, ela não é simplesmente você ouvir, olha, Jesus morreu, viu? Geralmente as pessoas falam Jesus, né? Jesus morreu, aceita ele como Senhor e Salvador da sua alma? A pessoa aceita, ok, mas a pessoa não se aprofunda as águas. Tem uma passagem interessante de Neemias, né, se não me engano, que estava leproso, que mergulhou no rio Jordão por 7 vezes, essa questão da purificação. E como eu estou colocando o caminho a ser
seguido e para estar no caminho, não é um caminho de qualquer jeito. Precisa ser ajustado, precisa ser aprofundado. A palavra do Senhor está toda alinhada. E o foco é levar-nos a compreendê-la de modo espiritual, a sermos santificados por ouvir, por meditar, ter uma mente renovada pelo Espírito para compreender o que o Espírito quer nos instruir, né? Então, a redenção dos pecados, ela só é possível assim, com a compreensão do derramamento do sangue do justo, que foi estabelecida a nova aliança, como está lá em Hebreus, né? A nova aliança é necessário que se entenda. Para entender, precisamos investir o tempo de nossas vidas para isso, porque é o principal investimento. Os demais são necessários para que possamos viver bem, harmoniosamente, viver bem conosco, primeiramente com nós mesmos, né? Conhecendo o nosso corpo, conhecendo a necessidade do corpo, que não nos leve a pecar, conhecendo a necessidade da alma e do espírito. E aí por diante, se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor, para então permanecermos no caminho. Não é um caminho de portas largas, é estreito, é um caminho muito estreito, que só dá para passar uma pessoa por vez. Às vezes a pessoa fala as coisas muito óbvias, vocês me desculpem, mas às vezes é necessário, né? A gente precisa estar atento para não perder aí a nossa bênção. A bênção verdadeira é essa, né? A bênção da vida eterna, nós somos imortais. A qualquer momento, a alma, o espírito se desprende do corpo, e aí? O que investimos? Todo investimento, ele não é literal, vamos colocar assim, embora causa efeito na nossa vida e na vida das outras pessoas, né? Então precisamos estar todo o tempo em vigilância, todo o tempo atento, para não sair do caminho aí, né? E ficar meio que perdido, porque o foco nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça. É de acordo, não é de qualquer jeito. Tem um modo correto aí, tem um modo certo, né? É de acordo com a sua graça. Então eu preciso entender que graça é essa. Eu preciso entender qual é o sentido dessa maravilhosa graça, desse tempo de remissão, desse tempo de perdão, desse tempo que a porta, simbolicamente, a porta da arca está aberta, para que eu entre, para que eu compreenda e para que eu tenha vida em comunhão com o meu Senhor e Salvador. Eu preciso me aprofundar. E esse é o foco aqui dessa mensagem, tá? Vou ler também aqui duas mensagens, né? Para dar encerramento. Que é aqui em Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Vou ler o 22 também, ó. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus. Nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Tá vendo? Por que ele foca a questão da mente? Porque se eu sou renovado, se eu já compreendo a redenção, se eu já sou investidor nesse tesouro no céu, a minha escravidão, eu sou escravo de Cristo. Eu me submeto ao que Ele tem a me ensinar,
a instrução que Ele quer que eu tenha para que eu possa estar nesse caminho, para que eu possa ser remido por Ele. Eu preciso compreender. E aí entra a questão da graça. Eu preciso entender que tempo foi esse que foi estabelecido por essa nova aliança. Porque que as pessoas têm tanta dificuldade de explorar nos tempos religiosos a questão do evangelho. Muitas das vezes volta lá para Moisés, aí fica perdido, sendo que podemos até voltar para Moisés, mas entendendo esse novo tempo, com a mente já mais esclarecida, para alinhar as coisas e entender de modo espiritual. Assim vamos investir também na vida das pessoas, né? Para que elas sejam instruídas de modo correto. Caso contrário, seremos sempre escravos da lei, voltados para a questão do corpo, que é o que é colocado aqui. O Senhor fala, e eu falo, e eu não me canso de falar. A questão das autojustificações. Vou subir ao monte. Se é para se autojustificar nisso, você está aí na questão da lei do corpo. De conseguir as coisas à base do sacrifício. Mas o próprio Yeshua falou, não, vão e entendam. Vão e entendam. Que desejo sacrifício, como é que ele coloca lá? Peraí. Vão e entendam. Não pense que vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Tudo voltando para uma questão de consciência, gente. Precisamos ter consciência do que nos faz cair, do que nos leva à questão das inúmeras situações que levam ao pecado, que leva a ações contrárias ao que o Senhor espera que tenhamos. Precisamos nos autoanalisar o tempo todo. O tempo todo, porque o foco é o quê? É o investimento mais importante da minha vida. Ninguém vai poder fazer isso por mim, somente eu. A minha recompensa está com o meu Senhor e Salvador, Yeshua, o meu mestre. Não está com ninguém da terra. O homem, mas eu não queria nem falar disso, mas me veio à mente e acredito que é interessante. Eu vou ficar por aqui nas mensagens, mas também vocês podem ler aí 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9, vai falar a respeito que os maus não terão parte no reino dos céus. E Salmos 91 também é muito interessante de ler, porque ali são promessas colocadas para quem está no caminho. Veja que tem salmo aberto aí para tudo quanto é lado. Mas é salmo num canto, é uma imagem de uma entidade ou um santo de outro, né? Não estou aqui desfazendo da cultura religiosa de ninguém, mas não convém. Eu preciso falar da palavra do Senhor. Não pode haver barreiras para falar a palavra do Senhor, porque também seria uma forma de perseguir. Então, se vivemos no direito de fala, né, se temos o direito de nos expressar, então é preciso que aceitam, né, que a verdade vem pela palavra de Deus. Então, de nada adianta o salmo estar aberto, mas se eu não tiver aí ajustado para compreender, salmos são promessas reais, né, e que podemos desfrutar aí do esconderijo, da proteção do nosso Pai, né? Então, como eu coloquei a questão do investimentos, infelizmente, muito triste, eu fiquei perplexa. 5 pessoas morrerem por falta de... porque não existia ali, as pessoas fizeram o que puderam, né, para resgatar essas vidas, mas estava além das possibilidades, colocar assim, né? Então você veja que, e tem tanta gente que faz piada com isso, e é desnecessário, né? Mas não serve para refletirmos em 2 pontos importantes. Primeiro, a tecnologia existente, não vou colocar como falhou, mas não foi suficiente. Todo o dinheiro que esse povo tinha, que eles investiram aqui na terra,
também não puderam, porque as pessoas estavam impossibilitadas. Então é para refletirmos. Vamos investir no céu. Vamos investir no conhecimento da palavra do Senhor. Vamos ser investidores, crendo, esperançosos que o reino visível viveremos. Se estivermos nesse caminho aí, um dia nós vamos desfrutar de todas as promessas do Senhor, que já está escrita aqui. O Criador não volta atrás com a palavra dele. A terra será transformada, renovada, restituída para o povo do Criador. Amém? Então eu poderia colocar aqui muitas e muitas palavras de promessa, muitas palavras a respeito da redenção, mas aconselho, leia o Evangelho, leia Hebreus, para entender a importância do sangue, do sacrifício, da nova aliança e desse tempo de redenção que precisamos absorver, amém? O vídeo até ficou longo, viu, gente? Mas glórias ao Criador, né? Que vocês continuem aí atentos à questão da redenção. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, amém? Fiquem todos na paz.